Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos por aqui começando mais uma aula de Geografia. Vamos conversar hoje sobre duas regiões aqui do nosso Brasil. Algumas características, o clima, a economia, como é que funcionam essas regiões. Uma região muito conhecida nossa, nós iremos conversar, e outras. Mas vocês estão prontos? Estão prontas para mais uma aula? Para a gente conversar, conhecer um pouquinho mais sobre essas regiões? Espero que sim. Eu não estou sozinho aqui, certo? Nós vamos para mais uma aula acompanhados aqui. Eu sei que tem muita gente aí no aplicativo. Se você não baixou ainda, está perdendo tempo. Provavelmente deve estar assistindo pela TV Nova, já apareceu o QR Code aí na tela, e aí você vai baixar o aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code. É pelo aplicativo que nós vamos interagindo durante a aula, certo? Então você vai baixar o aplicativo, vai fazer o seu cadastro e vai acessar as nossas aulas aqui todos os dias, ou pela TV Nova, canal 22.3, ou pelo aplicativo. E pelo aplicativo, falando em aplicativo, nós estamos aqui com a professora Kedman, que está ali já interagindo com vocês que estão acompanhando via aplicativo. Tudo certinho por aí, né, professora? Isso aí, estou por aqui já esperando a aula do professor. Assunto interessante, né? Quando a gente fala de região brasileira, a gente já espera muitas informações e muitas coisas novas, né? E eu espero, claro, que você continue participando das nossas aulas, né? Estou esperando seu recadinho. Vamos embora. É isso. Aplicativo, TV Nova, perdeu a aula ao vivo, tem reprise também à tarde. E, além disso, você pode rever, compartilhar, curtir essas aulas no canal do YouTube. Então, tem essas três formas aí para você acompanhar essas aulas. Canal do YouTube, você coloca lá Educa Recife no YouTube, o aplicativo e a TV Nova. Além de mim e da professora Kedman, vocês estão vendo aí no cantinho da tela a Jéssica, que está fazendo a interpretação de Libras nessa aula. E tem mais gente? Tem sim, pessoas que vocês não conseguem visualizar, né, porque estão por trás das câmeras, a nossa produção que está por aqui, sempre fazendo um trabalho maravilhoso para que a aula chegue aí na casa de vocês, ou seja lá onde você estiver acompanhando essa aula. Vamos conversar agora, nossa aula, depois dos recados dados, trabalhar o mapeamento das regiões brasileiras. Nós temos um país, né, um território imenso, com muitas características peculiares aí de cada região. E claro, não daria para a gente conversar sobre todas elas, sobre tudo que a gente tem de cultura, tudo que a gente tem aqui dentro do nosso país, numa única aula. Então a gente vai conversando aos poucos durante as aulas. Hoje nós vamos trabalhar duas regiões, entender um pouquinho como é que funcionam essas regiões, o clima, quais são as características importantes aí dessas duas regiões do nosso país. O Brasil é dividido, né? Você sabe que o nosso Brasil ele é dividido em regiões. Então, você lembra que o Brasil é dividido, né, em regiões. Está lembrado, né? Porque é o Brasil imenso, dividido em regiões, mas a gente se pergunta, né? Por que essa divisão acontece? Você sabe por que essa divisão foi realizada? Já que nós temos um país imenso, cheio de diferenças, mas por que essas regiões? Por que a divisão aí em regiões? Bom, vamos ler aí junto comigo. É com o objetivo de identificar aspectos, né, que os caracterizam. Um território é dividido em partes menores, chamadas de regiões. Ou seja, nós temos um grande território e aí a gente querendo estudar algumas, entender, identificar aspectos de determinadas regiões diferentes, ele vai ser dividido. Isso acontece no Brasil, as regiões brasileiras, e ele, se a gente começar a perceber do maior para o menor, a gente vai perceber que vai ser sempre bem, tudo vai acontecer com pequenas divisões. Nós temos os estados, né, as regiões, os estados, aí a gente diminui o estado, a gente tem as cidades, dentro das cidades nós vamos ter os bairros, dentro dos bairros nós vamos ter as ruas,
Então, a gente consegue identificar, né, características até nessas menores, nessas divisões menores. Então, os estados, há diferenças de um estado para o outro. E há diferença, dentro do nosso estado de Pernambuco, por exemplo, há diferença até de uma cidade para outra, por conta dessa distância territorial. Então, se eu falo sobre a cidade de Recife, a gente for estudar a nossa cidade, Recife, vamos ter diversas características, muita coisa que acontece aqui, diferente de uma outra cidade, que pode ser que não esteja nem tão distante, por exemplo, São Lourenço da Mata. Então, vão ter características em São Lourenço da Mata, e a gente vai entrando mais Paudalho, Carpina, Nazaré da Mata. Então, cidades que estão dentro do nosso estado, que têm características diferentes. Então, veja, no estado, imagina num país inteiro, que ainda é bem maior. Imagina você ter que estudar, entender todas essas características se não tivesse essas divisões. Então, é com o objetivo de identificar esses aspectos que o Brasil ele vai ser dividido dentro dessas aí, vai ser dividido em regiões. A grande extensão territorial do Brasil torna a sua divisão em regiões muito importante para governar o país. E aí, entender as características e, claro, também governar. Colocar qual investimento, o que é que a gente vai fazer em determinada região, determinado local, o que é que determinada região precisa mais do que a outra. Então, por exemplo, eu tenho uma região do nosso país que é muito fria, então a gente vai ter que ter políticas públicas pensando, por exemplo, nas pessoas que vivem em situação de rua. Eu tenho uma outra, e aí nessa determinada região, como é que ficam as pessoas morando na rua se está muito frio? A gente tem que pensar nisso. Mas se eu vou lá para o Nordeste, eu já tenho a questão de períodos de estiagens muito longos, ou seja, as pessoas ali já estão sofrendo com a falta d'água. Então, o que é que a gente pode fazer ali para melhorar a vida dessas pessoas? Então, essas divisões facilitam nesse processo de governar também o país, para que a gente consiga tomar medidas, para que a gente consiga direcionar investimentos pensando em cada região. Vamos seguir. Então, diz-se hoje que nós vamos ver algumas regiões, e aí vocês já estão vendo esse mapa. Que região é essa? Vocês estão percebendo, nós temos um mapa do nosso país, ele está bem divididinho aí, né? Está todo cortadinho, cada divisão dessa aí vai ter um estado, nós temos um estado aí. E aí o grupo de estados, né, dividido aí dentro de determinadas regiões. Se você já souber, coloca bem rápido aí no chat para a gente, que região é essa que está aí destacada. Se não souber, não tem problema, porque eu já vou dizer, eu não vou poder esperar muito, né? A nossa aula ela vai passando muito rápido, o tempo no instante acaba, então a gente não pode também ficar aqui esperando, às vezes acontece também, e a gente está ali no aplicativo, no chat, e eita, mas a minha resposta não está aparecendo, você não falou minha resposta, é que na verdade demora um pouquinho para chegar, você está digitando aí, daqui que ela chega aqui, ela tem um certo tempo, e aí a gente também não pode ficar esperando, mas a gente vai, professora, quando o tempo vai passando e as respostas vão chegando, a gente vai falando também. Bom, nós estamos tratando aí da região norte do nosso país, certo? Então, nós temos aí em destaque no nosso mapa a região norte. Vamos conversar primeiro sobre essa região, depois sobre outra região também. O que é que nós temos de interessante nessa região? Vamos seguindo. Lê comigo. Na região norte encontramos uma vegetação bastante heterogênea, que eu posso dizer diversificada, como áreas de cerrado, campos e vegetação litorânea. Então a gente percebe que apesar da divisão, apesar daquela região específica, né, a gente vai ter essa facilidade de estudar determinada região, mas mesmo assim, por ser uma extensão muito grande, mesmo dentro de cada região do nosso país, vai haver aí muitas diferenças de um determinado estado para o outro. Vamos seguindo. A vegetação varia de acordo com a altitude e relevo. Por esse motivo, a Amazônia é dividida aí em 4 classificações. E aí a gente percebe que a diferença, né, de uma região para outra, e essas diferenças vão ficar bem claras também aí quando a gente começa a observar a paisagem.
A partir da paisagem, a gente já começa a perceber como é que é a vegetação, se tem muita vegetação, se a vegetação é homogênea, se é heterogênea, quais são os animais, ou seja, dentro do nosso país, dentro dessa extensão territorial, nós vamos encontrar aí muitas diferenças de uma determinada região para outra. Extrativismo mineral, a agropecuária, a industrialização, Zona Franca de Manaus, o extrativismo vegetal são atividades econômicas da região norte. Então, quando a gente fala de extrativismo mineral, a extração de minerais de lá da natureza, agropecuária, industrialização, então a agropecuária, ou seja, nós temos produtos agrícolas, lembra que a gente falou numa aula passada do setor primário da economia, a industrialização, ou seja, grande quantidade de indústrias, e aí eu falo do extrativismo vegetal, também o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal, e são essas atividades aí econômicas dentro dessa região norte. Então, lembra, atividade econômica, o que é que movimenta? Quando eu penso em economia, estou falando em dinheiro, comércio, quais são os serviços que são oferecidos, os produtos que essa região tem para oferecer para o restante do país e para o mundo, quando a gente fala no processo de exportação. Cada região do nosso país tem uma importância econômica. O nosso país ele é muito rico em natureza, e aí a gente pensa nessa agricultura, na pecuária, no extrativismo, então tudo que está ligado ali a esse setor primário, nós vamos encontrar em boa parte do nosso país também, principalmente, né? Porque o nosso país ele é muito rico em biodiversidade. E claro, além disso, as indústrias. A partir desse processo, nós vamos encontrar também grande força no setor industrial, lá na região norte também. Economia. Vamos seguindo, né? A gente fala um pouco da economia, de como é que se encontra ali o relevo, a vegetação, mas cada região também tem algo muito forte que está presente na nossa vida, presente na vida das pessoas, que é a cultura. E aí eu estou falando cultura, manifestação cultural, como as pessoas vivem, as festas populares, os ritmos. E aí, ó, as duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de outubro reúne mais de 2 milhões de pessoas, em Belém. Festival de Parintins, a maior e a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho no Amazonas. Ou seja, nós temos aí duas grandes manifestações populares, duas grandes festas aí, que reúnem pessoas do Brasil inteiro também, e claro, as pessoas que vão estar ali naquela região celebrando aquela cultura. Ou seja, quando a gente pensa festa de Parintins, boi-bumbá, a gente lembra do norte. E essas pessoas vivem isso. Cada manifestação, cada cultura vai trazer um pouquinho dessa mensagem, do que é que eles vivem, de como é que o país, esse povo se apresenta, né, como identidade para o país. E a gente consegue relacionar, geralmente, essas manifestações também ao que nós temos na paisagem. Se eu tenho uma paisagem mais verde, se eu tenho uma diversidade ali, a gente vai encontrar muito da influência indígena dentro dessas manifestações culturais. E por quê? Aí por que os indígenas? Quando você pensa no indígena, você vai pensar também qual é a relação que esse indígena tem com a natureza. E esses elementos da natureza aparecem nessas manifestações indígenas que vão influenciar outras manifestações posteriores também. Isso acontece no norte, no nordeste e em todo o Brasil. Quando a gente pensa nas manifestações culturais, a gente começa também a lembrar da região em si. Por exemplo, se eu falo do samba, vocês vão lembrar de uma determinada região do nosso país. Aí você pensa, o samba que vai estar acontecendo em determinado... Geralmente, qual o lugar onde o samba ele se apresenta? Onde é que as pessoas tocam o samba? A gente vê nas ruas, nas esquinas. Ou seja, eu começo a pensar na paisagem já uma paisagem mais urbana. Se a gente pensa no maracatu,
Se a gente pensa em outros, aí eu tenho quais são os instrumentos que fazem parte, como é que as pessoas se vestem, aí eu já trago algo mais africano, eu penso mais nas ruas. Então está tudo relacionado à paisagem, à cultura, à forma como as pessoas se vestem, que vai estar ligada a, se eu estou falando, por exemplo, do caboclinho, se eu estou falando dessa manifestação, eu já vou encontrar os indígenas, a forma como os indígenas se vestem. Se eu falo do maracatu, eu falo da África, dos reis, as rainhas, coroação, rei Congo, a roupa já é outra, e assim vai. Bumba Meu Boi e outras manifestações que, partindo de estado para estado, ela tem algumas modificações, mas bem semelhantes. E aí vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Muitas pessoas reunidas aí, muitas pessoas reunidas para essa festa tradicional dessa região. Falamos do norte, o tempo está passando, agora nós vamos para outra região vizinha, que no caso é a nossa região, mais tranquilo agora da gente identificar. Coloca para a gente aí no chat, que região é essa? Aí ficou mais fácil, né? Nós moramos nessa região. Mesmo se você não escreveu, mas deve estar pensando aí, e já sabe que nós moramos no Sudeste, nós moramos no Centro-Oeste, no Sul, no Norte. Na verdade, nós moramos no, Isso eu ouvi daqui, eu consegui ouvir daqui. Nós estamos na região Nordeste. E claro, aqui a nossa região também tem características diferentes das outras regiões do nosso país. Tem muita coisa parecida? Tem, mas também tem muita coisa diferente, peculiar. E essa é a riqueza do nosso país, né? Ele é bem diferente quando a gente vai tratar aí de uma região para outra. Nós possuímos aqui 9 estados, o clima que a gente conhece bem, tropical, semiárido, equatorial, úmido. São identificados aqui, né, 3 tipos de clima ao longo da região: tropical, semiárido, equatorial, úmido. Apesar de ser uma única região, nós encontramos climas diferentes por conta da localização territorial de determinado estado, de determinada região. Então, quando a gente fala o clima tropical, ele ocorre principalmente no sul da Bahia, centro do Maranhão e no litoral de todos os estados da região. Esse tipo de clima apresenta 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. E isso a gente consegue identificar por aqui também, né? Um clima no Nordeste, quando a gente pensa principalmente mais no interior, vai ter um período de seca, um período de estiagem e um outro período mais chuvoso. E, claro, quando a gente fala em estiagem, período de seca, a gente lembra logo, vocês estão vendo aí a representação do solo. A falta d'água no solo faz com que aí aconteça, nós temos essa rachadura bem no solo, a gente consegue perceber isso de forma muito clara quando a gente segue, por exemplo, para o sertão. A gente vai encontrar várias regiões onde o solo ele vai se apresentar dessa forma. Porém, a gente também encontra matas, né? Matas fechadas, dentro do mesmo estado. Só que, claro, a gente vai se deslocando. E quando você vai se deslocando do litoral e vai entrando no interior do estado, você vai, se você observar a paisagem, você vai perceber que ela vai se transformando. A partir da região, a partir do local, ela vai se transformando bastante. Nós estamos num período, por exemplo, aqui, no nosso de inverno, está bastante chuvoso, mas quando chega à noite, a temperatura era baixa, mas não baixa tanto. Se você vai mais para o interior do estado, você vai perceber que lá é bem mais frio. Ou seja, num próprio estado, só aqui no nosso estado de Pernambuco, já há essas variações de clima, de relevo, de paisagem. E aí, claro, por isso que dentro do nosso estado também tem as suas divisões. O litoral, zona da mata, agreste, sertão. Clima semiárido abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e há ocorrência de prolongada estiagem. Então, bem comum.
Clima equatorial úmido é identificado em uma restrita área da região localizada a oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Então lembra, apesar de nós estarmos dentro de uma única região, há, claro, muitas diferenças de um local para o outro. Quanto à cobertura vegetal, a região apresenta várias configurações. Ao longo das áreas litorâneas são encontradas mangues, vegetação de dunas, em locais que ocorre o clima tropical, como o centro-oeste da região, que é encontrado aí o Cerrado. E aí, claro, mais uma ilustração aí de paisagens que a gente pode encontrar aqui, principalmente no litoral, e é que é uma área também que precisa, quando a gente pensa aqui no Recife, em outras regiões, uma área que precisa ser preservada, que são os nossos mangues, o manguezal. Ele também precisa ser preservado e, infelizmente, nós encontramos, se você circular aqui pelo centro da cidade, você olhar as margens do rio, infelizmente nós encontramos uma quantidade muito grande ainda de lixo, garrafa, plástico, e a gente pensa, que bobagem, né? A gente está aqui no ônibus, andando na rua, jogar um saquinho no chão, um saquinho de pipoca, um confeito, uma garrafa de água mineral, e a gente jogar nas ruas, e a gente pensa, mas é só uma garrafa. Mas se toda a população pensa dessa forma, ou muita gente pensa desse jeito, o que acontece? Esse lixo ele vai se acumulando, vai seguir para os rios, vai entupir canaletas, e a gente já sabe, toda vez que nós temos um inverno muito severo aqui na nossa cidade, quando a chuva ela cai por muitos dias de forma forte, nós encontramos vários problemas. E muitos desses problemas ocasionados aí pelo descarte, né, dos resíduos em locais que não deveriam estar. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Quando a gente preserva a natureza, a gente está preservando a natureza em si, mas a gente pensa na cidade também. Então são muitos transtornos que a gente encontra ainda. Mas vamos seguindo, estudando, conversando, para fazer com que a gente tenha aí cada vez mais pessoas conscientes e que esses problemas sejam amenizados. Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, encontra-se a caatinga. No extremo oeste da região nordeste, onde o clima é equatorial, a vegetação encontrada é a floresta amazônica, além da ocorrência da mata dos cocais. Então, nós temos uma região aí, a gente quando lembra, né, quando a gente pega uma paisagem como essa, a gente já lembra desse clima seco. E aí, quando eu falo no clima seco, a gente encontra vegetação também apropriada para esses espaços, para essas regiões. Os cactos, por exemplo, que a gente conhece, que são plantas que conseguem acumular, reter bastante água para sobreviver no período de estiagem, no período de seca. Mas nós encontramos também, dentro dessas regiões, muitas matas e rios. Tudo vai depender, claro, do nosso relevo, da região onde nós estamos. Então, no relevo nordestino, estão presentes dois grandes planaltos, o da Borborema e o da Bacia do Parnaíba, e áreas mais altas e planas, como a Chapada Diamantina e do Araripe. As depressões entre essas áreas são ocupadas pelo sertão. As principais atividades que marcam a economia do Nordeste são a agricultura, pecuária, produção de mercadorias industrializadas e, claro, o turismo. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro durante todo o ano. Seja aqui no litoral, para curtir e aproveitar as praias, seja no interior, né? Principalmente nesse período de inverno, mais frio, as pessoas também costumam ir para o interior, curtir e aproveitar as festas que acontecem também no interior do nosso estado, as pessoas vão para lá também. Então, o turismo é uma atividade muito comum aqui no Nordeste, né? Seja aqui no nosso estado de Pernambuco e em estados vizinhos. Eu mesmo tenho grande vontade de conhecer outros estados aqui do Nordeste. Não conheço muitos, mas tenho vontade. Eu gosto, por exemplo, gostaria e pretendo em breve conhecer o estado, conhecer a Bahia, por exemplo. A professora já visitou alguns estados aqui do Nordeste, tem curiosidade? Já tive a oportunidade de conhecer alguns, né? Ah, Eu conheci e, mesmo sendo na mesma região,
cada estado tem o seu diferencial. E eu acho que é uma experiência única. Claro, né, que a situação não está muito fácil para a gente estar viajando direto, mas sempre que dá, eu procuro dar uma explorada por aí. Eu conheço alguns, eu acho que só falta Bahia e Aracaju. Olha aí, coisa boa. Então é isso. A gente sempre que tiver a oportunidade, é bom conhecer os nossos estados. É, sim. Né? Muito bom. Beleza, vamos finalizar falando um pouquinho sobre as manifestações culturais. Então, as manifestações culturais se destacam na região Nordeste, são as festas juninas, o reizado, a poesia popular, artesanato, capoeira, frevo, culinárias e as voltadas aí às religiões afro-brasileiras. A gente tem uma gama de manifestações culturais aqui no Nordeste, a gente lembra, né? Passamos já há pouquinho tempo, estava aqui o São João, as festas juninas, manifestações culturais como a capoeira, entre outros, né? O frevo e assim vai. Bom, gente, como eu disse a vocês, é muita coisa para a gente falar. Vejam, falamos de 2 regiões e a nossa aula já chegou ao fim. Eu quero agradecer aqui a professora Kedma, que estava aqui interagindo com vocês, conversando, tudo certinho por aí, né? Sim. Eles ficaram mais caladinhos, né? Prestando atenção na aula, mas sempre atentos, hein? Claro, uma aula super interessante. Vale a pena a gente retomar essa questão das regiões brasileiras, hein? Fiquem bem e até logo. É isso, gente. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.